Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e também transmitido para todo o Brasil pela TV Com Brasil. É sempre bom chegar até você, levando a nossa mensagem aqui do Mato Grosso do Sul e chegando também, levando a palavra de Deus para orientar e abençoar a sua vida. Minha gratidão aqui à direção da TV Grandourados, na pessoa do Rubens e da Roseli, e também nossa gratidão à equipe da TV Com Brasil, transmitindo esse programa para todo o Brasil. E onde você estiver agora, nosso abraço muito especial para você e para toda a sua casa. Quero lembrar a você que o programa Mato Grosso do Sul em Foco tem a alegria de convidar você para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, um estado de muita produção agrícola, tanto agricultura familiar, quanto agronegócio, quanto produção nas aldeias. Então é um estado que tem uma grande participação na produção de alimento do nosso país, tanto na agropecuária, tanto no agronegócio, né, quanto na pecuária. Então, tanto a plantação do campo, quanto o rebanho bovino, o Mato Grosso do Sul em Foco tem sempre aqui uma grande produção, uma grande participação na cadeia alimentar do Brasil e transportando aí para todo mundo. Venha conhecer os campos lindos, principalmente hoje quero falar da pecuária, tanto rebanho de gado que nós temos pelo Mato Grosso do Sul afora, e é maravilhoso ver como que esta produção, ela é riquíssima aqui no nosso estado e bela, a beleza, a estrutura desses campos é maravilhoso. Então, venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Fica aí o convite para você. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para trazer a nossa mensagem do dia. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje eu quero ler para você aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco um pequeno texto das Escrituras, mas quero expor a mensagem de Atos capítulo 19. O versículo de número 20 fala assim: assim a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Atos capítulo 19, versículo 20. O capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos narra a origem da igreja em Éfeso. Quando Paulo percorria sua terceira viagem missionária por volta do ano 53 da era cristã, Paulo chega até Éfeso. Ele chega até ali, onde na sua segunda viagem missionária ele teve uma passagem rápida e deixou ali um casal, Áquila e Priscila. E ele volta agora na terceira viagem missionária, sabendo que estava ali Apolo, um judeu, eloquente pregador, mas que conhecia apenas o batismo de João. Então Paulo chega ali, anuncia o evangelho na sua plenitude, completa ali a mensagem iniciada por Apolo. As pessoas ali são batizadas com o Espírito Santo e Paulo fica ali alguns meses, por volta de 3 meses, pregando na sinagoga, expondo em Éfeso a palavra de Deus. E quando ele pregava ali a palavra de Deus, ele também instruía, obviamente, com respeito ao Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra na cruz, a sua ressurreição, apresentando Jesus Cristo como sendo o Messias que o povo judeu tanto esperava, tão anunciado pelos profetas,
tão anunciado pelas páginas das Escrituras no Antigo Testamento. Mas acontece que, quando ele começava a falar da pessoa de Jesus, as pessoas na sinagoga judaica apresentavam uma grande resistência à mensagem pregada e começavam a rejeitar também o pregador. E assim foi a história. Todo o Atos dos Apóstolos mostra exatamente isso. Paulo chegava nas suas viagens missionárias, procurava a sinagoga judaica da cidade para expor aos judeus e informá-los que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele era exatamente aquele esperado pelo povo. Mas como as autoridades de Jerusalém o mataram e não o reconheceram como tal, essas sinagogas também, embora tão distante de Jerusalém, mas eram sinagogas judaicas, diziam: as nossas autoridades em Jerusalém não reconheceram Jesus de Nazaré como sendo o Messias, enviado do céu para nos salvar, o nosso Redentor. Nós vamos esperar o Messias. E não, rejeitavam, falavam mal do caminho e achavam que era uma nova seita do judaísmo. Outros já desligavam o cristianismo de qualquer relacionamento com o judaísmo e dizia: não se trata disso, nós não temos relação nenhuma com esses cristãos, eles são seguidores de Jesus de Nazaré, mas não tem a ver com o nosso judaísmo. De forma que 3 meses depois, Paulo tem que se retirar da sinagoga e foi para a escola de Tirano. Lá em Éfeso tinha uma escola, a escola de Tirano. Tirano é o nome do dono dessa escola, talvez um mestre, um professor, como era muito comum naquele tempo. Um mestre tinha sua escola, tinha seus alunos. E Paulo então vai discorrer durante 2 anos, fixado ali em Éfeso, e vai discorrer sobre a palavra de Deus, e formou ali uma escola de teologia para pregar o Evangelho. E vai dizer aqui o texto que toda a região da Ásia, através de Paulo, conheceu a mensagem do Evangelho. Toda a região da Ásia. Mais tarde, no livro de Apocalipse, nós vemos o apóstolo João mandando a carta às 7 igrejas da Ásia Menor. São as igrejas que conheceram o Evangelho através do ministério de Paulo ali, quando chegou, e fazendo de Éfeso a base para a evangelização de toda a Ásia. Por isso o texto aqui: a palavra de Deus crescia e prevalecia em Éfeso. Ela já tem o registro de Atos, que ela cresceu e prevaleceu em Jerusalém. Ela havia crescido e prevalecido também em Antioquia, uma segunda base da igreja nesse primeiro século. E agora uma terceira força missionária da igreja, sediada na cidade de Éfeso, uma importante cidade da Ásia Menor, talvez a mais importante cidade daquele momento ali da Ásia Menor. Mas tinha algumas peculiaridades em Éfeso que nós precisamos de destacar aqui. Quando Paulo começou a pregar e prevalecer a palavra de Deus e falar do reino dos céus e apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou para perdoar os pecados, e pessoas sendo salvas, alcançadas pela graça de Deus, o Espírito Santo foi ali manifestado logo que Paulo chegou no batismo daquelas pessoas que receberam a palavra de Deus. Obviamente que esse batismo com o Espírito Santo é o ato da conversão, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, e muitos ali creram e confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. E de repente nós vamos ser informados aqui em Atos capítulo 19, que quando a palavra de Deus começou a prevalecer ali, e a palavra de Deus crescendo naquela cidade, algumas pessoas começaram a ficar admirados. E diz aqui o texto que a mão de Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários. E a cidade de Éfeso
era uma cidade de um centro do paganismo, do culto a Diana, deusa dos Efésios, ou Ártemis, conforme era chamado pelos romanos, e era um centro de adoração, mas eles começam a ver uma diferença do poder de Deus manifestando ali naquela cidade, real, um poder transformador, libertador, pessoas sendo salvas, alcançadas pela graça de Deus, pela graça do Evangelho, e começaram a se ajuntar à igreja, se ajuntar a Paulo e ouvir a palavra de Deus ali de uma forma extraordinária. E chega aqui dizer que até os efésios levavam roupa, objetos de Paulo, e as pessoas eram curadas, demônios eram expulsos daquelas pessoas, e de forma que houve uma revolução do evangelho naquela cidade. Por outro lado, tem aqui um episódio muito curioso, que alguns judeus exorcistas foram tentar expelir lá uns espíritos imundos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aqueles espíritos malignos falaram: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E avançando neles, rasgaram as suas vestes e eles fugiram envergonhados e desnudos. Isso nos mostra que não adianta nós queremos imitar, o Evangelho não aceita imitação. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho não aceita imitação. Ou você é um salvo em Cristo, pertence ao reino de Deus e tem a autoridade de Cristo sobre a sua vida, ou não adianta ficar repetindo o jargão que você ouviu e achou bonito. Está amarrado em nome de Jesus. É tão comum nos nossos dias hoje essas coisas, né? Eu determino, eu recebo. É como se esses jargões fossem trazer a transformação da alma. É o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo como seu Salvador, um relacionamento real, sincero e correto com Deus, a manifestação da obra de Cristo poderosamente na sua vida é que te dá uma nova vida, uma nova caminhada. Do contrário, não adianta ficar repetindo jargões evangélicos. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios disseram: eu conheço a Jesus e sei que é Paulo, mas vocês eu nem conheço. E avançaram neles, eles saíram envergonhados. Mas aí aconteceu algo extraordinário em Éfeso. Quando os efésios viram isto, o temor de Deus caiu sobre o coração deles. E o temor de Deus caiu sobre o coração deles de maneira tal que eles começaram a confessar publicamente os seus pecados e confessar publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E é nesse ponto que eu quero parar para continuar no próximo bloco. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Gran Dourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado da sua companhia, você aí na região do Piauí, Sergipe, na Bahia. Muito obrigado pela sua companhia. Na região de Campinas, aqui no estado de São Paulo, nosso estado vizinho. Obrigado pela sua audiência também no estado do Paraná. Muito obrigado pela audiência aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Vindo ao Mato Grosso do Sul, venha a Dourados, venha conhecer também
a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria receber você, sua família, para cultuar ao Senhor nosso Deus, Deus Santo, Deus bendito, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Como disse João Batista, convém que ele cresça e que o homem diminua. É assim que nós devemos olhar para Deus em adoração, em culto ao seu santo e bendito nome. Hoje nós estamos falando aqui da chegada do Evangelho, da pregação do Evangelho na cidade de Éfeso. Quando então aqueles 7 judeus, filho do sacerdote chamado Cefas, tenta expelir aqueles demônios e saem envergonhados, nós vamos ler então que caiu um temor sobre o coração de todos aqueles que ouviram e ficaram sabendo daquele episódio. Uma cidade pagã, supersticiosa, onde tinha um templo de adoração pagã que vinha gente de todo lado, onde diz aqui que as práticas de ocultismo eram muito praticadas ali na cidade de Éfeso, e de repente esta cena provocou o temor de Deus no coração daquelas pessoas. E elas, diz aqui o texto, versículo 18 do capítulo 19 de Atos, que muitos creram, vieram confessando publicamente as suas obras. Tem mais, não fizeram só isso não. Começaram a querer se desvincular de qualquer coisa vinculada àquelas obras ocultas e malignas e confessar a Jesus como seu Salvador e mudar completamente o seu estilo de vida, porque o Evangelho ele é transformador. Por isso que vai dizer a Bíblia, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Olha o que aconteceu. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo livros, queimaram diante de todos. Calculando o preço, achou-se ali 50.000 denários. É muito recurso financeiro. Eles queimaram essas obras, abandonaram essas práticas e voltaram o seu coração para Deus. Encontrou em Deus refúgio, encontrou em Deus libertação real, verdadeira. Encontrou em Cristo o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, encontrou paz, tirou aquela opressão, aquele peso das suas costas. Agora é uma nova criatura em Cristo. Então, é neste aspecto que Lucas registra que, assim, a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente na cidade de Éfeso, a ponto de, seguindo aqui o texto, Demétrio, um ourives que fazia nichos da deusa Diana, convoca toda a associação ali comercial da cidade, que vendiam aqueles nichos, pequenas miniaturas da deusa Diana, e viram o negócio despencar. As pessoas já não queriam mais comprar aqueles nichos, porque o apóstolo Paulo pregou lá em Éfeso que não eram deuses, nem dignos de adoração, aqueles que são feitos por mãos humanas. Deus é espírito e não tem corpo como os homens. E Deus é cheio de poder e graça e não se reproduz imagens dele. Então, quando Paulo dizia não são deuses aqueles feitos por mãos humanas, eles começaram a mudar e ver uma nova rumo, uma nova direção para as suas vidas. E Demétrio, eufórico com aquilo, convoca a associação dos comerciantes, dizendo: o nosso negócio vai falir. E este foi o impacto da pregação do Evangelho na cidade de Éfeso. E mostra que a palavra de Deus crescia e prevalecia. Ou seja, ela crescia, espalhando aquela mensagem por toda a cidade, e prevalecia porque as pessoas estavam crendo em Jesus como seu Salvador, sendo libertos daqueles ocultismos e buscando uma nova vida em Cristo.
agora com a alegria da salvação, com a segurança da salvação, da vida eterna, eles agora se vendo num novo rumo de vida, uma nova vida em Cristo. E quando as pessoas encontram em Cristo uma nova vida, elas não querem mais viverem subjugadas, seja por uma superstição, seja por uma opressão de uma forma ou de outra, ou aqueles que Satanás oprime e que agora é libertado pelo Evangelho, ele agora encontra uma nova vida, um novo sentido para a existência. Aquela vida amargurada, triste, oprimida, agora encontrou uma libertação verdadeira, voltou o sorriso nos lábios, voltou a alegria no coração, agora está em paz com Deus. Agora ele recebeu não só a mensagem do Evangelho, mas o poder do Evangelho. Por isso que diz aqui, a palavra crescia e prevalecia. E aqui eu faço uma reflexão com você. Muitos falam que no nosso país, o Brasil, a palavra de Deus já cresceu de tal forma que há milhões, por volta de 60 milhões de pessoas que creem em Cristo como seu Salvador, chamados aí já, identificados como evangélicos. A palavra de Deus tem crescido no nosso país. Mas será que tem prevalecido? Porque precisa de mudar algumas estatísticas do Brasil, para nós entendermos que a palavra de Deus que cresceu na nossa pátria, ela está prevalecendo no coração daqueles que receberam esta palavra do Senhor. Tanto que quando Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, ele fala, olha, aquele que mentia, não minta mais, a palavra de Deus precisa de prevalecer no seu coração. Se você é uma nova criatura em Cristo, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que não trabalhava, vivia dando prejuízo nos outros, falando, fazendo falcatruas de todos os jeitos, agora vai trabalhar para comer, para acudir o necessitado. Então a palavra que cresce, ela precisa também prevalecer na sociedade, no coração humano. Ela precisa de crescer e prevalecer a ponto de mudar a estatística. No caso aqui de Efésios, Demétrios teve que convocar a associação dos comerciantes, que os nichos não estavam mais sendo vendidos, as pessoas não estavam mais acreditando naquela idolatria, naquele paganismo. Então mudou o rumo da história, mudou o rumo da vida. A palavra de Deus cresce, mas ela precisa de prevalecer no coração daquele que a ouviu. Aquele que ouviu, ele não pode mais continuar como era antes. Então, se mentia, agora fale a verdade. Se vivia irado, agora não pode mais, tem que ter domínio próprio. Não é verdade? A palavra de Deus tem que prevalecer no coração, trazendo equilíbrio, trazendo paz, trazendo uma nova moralidade também para a vida daquela pessoa. Ela precisa de prevalecer no coração. Aqui diz que a palavra de Deus crescia e prevalecia. Então, é dessa forma que eu gostaria que a palavra de Deus também chegasse até você, ao seu lar. Não apenas um ouvinte da palavra, mas também um praticante da palavra de Deus. Crescia e prevalecia a palavra de Deus em Éfeso. Tem sido assim na sua casa, tem sido assim no seu lar, tem sido assim na sua vida? Ou você se diz aquele que é crente em Cristo Jesus, que recebeu a palavra de Deus, mas nada mudou na sua história, não melhorou o seu comportamento como marido, como esposa, como filho? Como é que nós vamos saber que a palavra de Deus está prevalecendo no coração de uma pessoa que não tem nenhum crescimento espiritual? Que Deus abençoe, que a palavra de Deus cresça e prevaleça no nosso país também. Vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia.
nós vamos orar por você, pela sua casa, para que a palavra de Deus cresça e prevaleça também na nossa pátria brasileira. Querido Deus, nosso Pai, a Tua palavra cresceu e prevaleceu em Éfeso. Muitas pessoas ali foram libertas das correntes malignas, das opressões. Encontraram em Cristo libertação verdadeira, real, uma nova vida e começaram a nova jornada, uma nova caminhada com o Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra é assim, onde ela chega, ela cresce, ela prevalece, ela traz salvação e uma nova vida. Assim, ó Deus, nós oramos pelos nossos ouvintes, pelos nossos telespectadores, para que a Tua palavra também cresça e prevaleça nos seus corações, nos seus lares. Oro pelo nosso país, para que a palavra de Deus que tem crescido na nossa pátria, ela possa também prevalecer no coração daquele que recebeu a Tua palavra e creu em Cristo como seu Salvador. Senhor Deus, dá-nos graça para entendermos isto e que o Teu Santo Espírito, de forma poderosa, opere nos nossos corações para que a Tua palavra prevaleça em nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Com Brasil e na TV Gran Dourados. Continue na programação deste canal.